Às vésperas do confronto decisivo contra o São Paulo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional consegue resolver operações financeiras importantes que podem motivar o elenco em busca da tão sonhada classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem e a fuga do rebaixamento. Sim, a direção deverá pagar uma premiação para os jogadores em caso do sucesso ser alcançado na tentativa de fugir da Série B. Em meio a isso, o problema com a patrocinadora Master até preocupa para o ano que vem, mas nesse ano a situação está resolvida. A gente dá detalhes sobre o socorro recebido pela direção colorada e a grana que vai para os jogadores em caso de fuga da Série B, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu já estou no aeroporto Salgado Filho, embarcando para São Paulo, onde o Inter está concentrado para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira em Santos pelo Campeonato Brasileiro. Eu tenho muitas informações importantes no que diz respeito à grana e ao patamar financeiro, à condição financeira do Internacional para fugir desse rebaixamento e algumas questões financeiras que estão sendo analisadas para o ano de 2026. Mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar no aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. O link vai estar fixado aqui nos comentários. ZAPAY, faz download gratuito e quita os débitos referentes ao teu carro, moto ou caminhão, tá? Gente, são várias informações que eu vou ter que compilar aqui para vocês, tá? A primeira delas diz respeito à condição financeira do Internacional envolvendo o patrocínio Master, que é a Alfa. A Alfa, ela atrasou pagamentos para o Internacional, a gente já havia noticiado isso aqui, valores referentes ao mês de novembro não foram pagos, a Alfa pagou outubro em dia, não pagou novembro em dia, isso dá na ordem aí de 3 milhões de reais aproximadamente de atraso que o patrocinador tem com o Internacional, um pouco mais, 4 milhões de reais que o patrocinador tem em atraso com o Internacional. Não vai pagar dezembro, que já está entrando agora, e o Inter já sabe disso, e por isso o Inter recebeu um socorro para o pagamento do 13º. A folha salarial do Inter é alta, com todo o departamento de futebol envolvendo funcionários, categoria de base, é uma folha que passa dos 20 milhões, ou chega perto dos 20 milhões de reais, e que o Inter precisa pagar esse 13º. E o Inter recebeu um socorro importante mesmo não tendo o apoio da patrocinadora Master que acabou devendo esses últimos meses, que é o apoio do Banrisul, antigo patrocinador Master do Internacional e que anualmente fazia este adiantamento para o Inter pagar o 13º. Vamos lá, o 13º pago agora pelo Banrisul não é uma doação do banco, tá? É um empréstimo, o Inter depois vai ter que devolver para o Banrisul, mas é uma relação institucional muito boa e que é feita todo ano. Então o Inter não tratou como um grande problema o fato de ser um empréstimo, porque é uma operação já tradicionalmente realizada em todo ano e que o Inter de novo precisou fazer em função do atraso da patrocinadora Master. Existe uma preocupação com a situação da Alfa para o ano que vem, tá? É um contrato de 50 milhões de reais por ano que não está sendo honrado, mas o Inter não fará movimentos, como o Grêmio fez, não fará movimentos para rescindir o contrato com a patrocinadora agora, porque entende que essa responsabilidade é da patrocinadora. Enquanto a patrocinadora atrasar, é um passivo que é gerado para o Inter e que o Inter em algum momento vai buscar essa grana. É claro que o Inter se preocupa com o fluxo de caixa para o ano que vem, mas o Inter entende que a responsabilidade de romper o contrato, caso não exista condições de pagar, é da patrocinadora, não é o Inter que tem que correr atrás. A multa rescisória para acabar com esse contrato é de 40 milhões de reais. Então, enquanto a patrocinadora não paga essa multa e rescinde o contrato, o Inter está executando o contrato e são meses de atraso que o Inter vai ter que recuperar depois em cima do que a Alfa for atrasando e não for pagando, tá? Mas é claro que isso traz algum tipo de prejuízo financeiro para o ano que vem, para o planejamento. Nos bastidores se fala em alguma ideia de começar a olhar para patrocínios Masters que possam interessar, mas é bem difícil que o Inter consiga algum patrocínio que pague na casa dos 50 milhões de reais, como a Alfa havia pago em 2025, ou prometido pagar em 2025, quase todo esse valor ele foi pago. Justamente porque só a Alfa ofereceu esses 50 milhões de reais para a Inter e para a Grêmio.
Se só a Alfa ofereceu antes, no ano passado, no início, quando era término de contrato e havia uma concorrência, por que alguém vai pagar esse valor agora? Né? A tendência é que todos paguem menos. Então o Inter já sabe disso e se romper o contrato com a Alfa vai ter que receber a multa, mas não vai ter um novo contrato com esses valores que a casa de apostas pagava. Em meio a isso, fluxo financeiro do Inter, pagamentos para os jogadores, 13º está garantido, não vai atrasar, tudo certo, é importante para o Inter isso, porque se atrasa 13º já sabe, né? É um caos, se sabe que vai atrasar 13º, vai saber o que acontece. O Lucas Dias, lá em São Paulo, conseguiu apurar uma informação importante do ambiente colorado. A direção do Inter, ela não confirma, mas ela não nega. E o entendimento do Lucas Dias, conversando com as pessoas do Internacional, é de que existe um planejamento de premiação a ser paga para o Inter em caso de confirmação na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, que é o grande objetivo do clube, tá? Existem duas situações que a gente precisa ler aqui. A primeira delas, a direção até diz que não, existem premiações que são acertadas no início do ano. Eu acho bem difícil que exista algum tipo de premiação para o 16º lugar. Existe premiação ali, se chegar na Libertadores, se bater campeão, 16º lugar, acho difícil que lá no início do ano se tenha planejado uma premiação para esta posição. Um outro ponto que eu coloco aqui é que é óbvio que a direção, se precisar pagar ao grupo de jogadores para não cair, vai pagar. É óbvio que isso aumenta o desgaste na relação entre direção e jogadores. Imagina, o dirigente que, eu vou ter que pagar para esse cara para ele não rebaixar o meu time, eu vou ter que pagar uma premiação. Mas é melhor pagar do que cair. E aí depois que não cair, aí faz a limpa, aí manda os caras embora, briga com os caras. Mas o entendimento da direção é que, nesse momento, é refém do grupo de jogadores. É refém do grupo de jogadores porque é o grupo de jogadores que vai tirar o Inter dessa situação. E isso até é colocado nas falas dos dirigentes quando eles dizem temos que blindar o grupo, porque a direção se vê como refém do grupo de jogadores. Porque se o grupo de jogadores não correr, não se esforçar, não der algo a mais, o time cai. A triste realidade é essa. Então o Inter vai pagar a premiação, a gente não sabe o valor, não tem ideia em relação ao valor, não tem detalhes de como foi essa negociação, mas sim, haverá um pagamento de premiação caso o Inter consiga este objetivo. Muita gente vai dizer, vão pagar para esses caras? Olha, os jogadores agora não têm do que reclamar. Não há nada a ser dito. Dinheiro definitivamente não é o problema. 13º foi feita uma operação financeira diferente para ser pago em dia. Premiação será paga por uma campanha ridícula do Campeonato Brasileiro. Não há o que dizer da parte do grupo de jogadores em relação à grana e pagamento. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que eu volto aqui no canal, direto de São Paulo, com informações do contexto colorado nesta guerra de amanhã contra o São Paulo. Beijo!